Estamos aqui hoje para mais um Mind Vetcast. Vamos entrevistar um grande amigo, um case de sucesso, pessoa fantástica, trazer coisas bacanas, informações e novidades. O Rafael, hoje nós vamos ter a honra, né, de receber, participar, bater um papo legal com o nosso amigo, Dr. Guilherme de Rezende Couto, diretamente lá de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Doutor, é nosso amigo Gui Couto, né? A gente já é amigo, já pode falar assim, Gui Couto. Gui, obrigado por falar com a gente, obrigado por aceitar nosso convite. Olha, eu só tenho a agradecer aí por estar no meio de dois colegas que eu admiro muito aí. Eu vou agradecer pelo convite, eu estou muito honrado, estou muito feliz de estar aqui batendo um papo com vocês, né? A gente já se conhece pouco, mas a gente se contacta aí direto pelas redes sociais, a gente está sempre curtindo as coisas uns dos outros aí, está sempre em contato, o que eu acho que é de extrema importância. Então, também para bater um papo com o pessoal, primeiramente também queria parabenizar vocês dois aí por estar com esse projeto novo aí, que eu acho que é de suma importância para todos nós aí da área da reprodução equina. Eu acho que traz muita gente boa junto, traz muito assunto bacana, traz muita ideia boa, e aí nós vamos seguindo, evoluindo todo mundo junto. Vocês estão de parabéns. Perfeito, Gui, perfeito. Esse é o pensamento, cara. A gente está sempre aprendendo junto e evoluindo. Essas discussões são sempre muito produtivas, né? Tenho certeza que vai ser um bate-papo extraordinário. Mas começa contando para nós de onde saiu, né, o cavalo, onde saiu o estudo na veterinária, esse gosto pela nossa paixão mútua aí em comum, né, pelos equinos. Então vamos lá. Eu vou parafrasear minha esposa agora, que ela sempre costuma dizer que eu sou a pessoa mais sortuda do mundo, que eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo fazendo o que eu faço. Eu respiro cavalo, eu trabalho com cavalo, meu hobby é cavalo. Eu sento na mesa de um bar para conversar de cavalo, e acredito que seja a mesma situação aí com Gorete e com Guará, né? Então, porque a gente já teve essas conversas, então eu acho que é por aí mesmo. Então, o que aconteceu na minha vida, o cavalo entrou na minha vida, não vou falar que eu não tive escolha, mas foi desde moleque, desde criancinha mesmo. Meu avô foi criador de cavalo campolina, desde que eu me lembro por gente, né? Então ele criou cavalo até ele falecer, e nisso foram vários anos. Desde quando eu era criança eu já estava no meio, já gostava, já via aquilo, já ficava interessado. Tem foto, vídeo, eu, meu irmão, meus primos, todos andando a cavalo desde muito pequeno. E na nossa família somos 12 netos, e 2 foram para o lado da veterinária e para trabalhar com cavalo. O Fernando, meu primo, foi veterinário, trabalhou com reprodução também um tempo na região. E da parte de eu me interessar mais por veterinária, tá dentro mesmo da veterinária, foi quando ele se formou e começou a trabalhar com reprodução. Na época ele trabalhava com o deputado hoje, o Eros Biondini. Ele fez estágio com ele, trabalhou junto com ele, junto com a Joana, com a Fernanda, e eles trabalhavam, os três, a equipe deles trabalhava lá na fazenda do meu avô. O Fernando, meu primo, fazia estágio com eles, acompanhava eles, e de vez em quando me levava de quebra. Então eu lembro assim, de adolescente, andando com eles para cima e para baixo. E foi até quando eu vi um embrião a primeira vez, foi ali em Joatuba, que é entre BH e Formiga, né? Eu sou de Formiga, Minas Gerais. Essa cidade me marcou porque foi a primeira vez que eu vi um embrião num copinho, num filtro. E eu olhei aquilo e falei, não pode com uma coisa dessa, vai virar um animal de 600 quilos. Isso é inacreditável. E foi ali que eu resolvi, não que eu resolvi, eu já tinha resolvido que eu seria veterinário, mas que realmente eu trabalharia com reprodução. E em 2008 eu entrei na faculdade, aí em 2008 eu fui para a PUC, eu comecei a cursar medicina veterinária na PUC Minas Betim, formei no final de 2012 e sempre com cavalo. Teve uma época, acho que no meio do curso, eu falei, não vou mexer com cavalo não, isso está muito burocrático. Vou mexer com
Aí fui no primeiro dia na clínica de pequenos, eu não fiquei meia hora. Não fiquei meia hora. Falei, não é para mim, eu prefiro os beiçudinhos. E voltei. Na verdade, eu nunca saí, né? Então, voltei a focar mesmo nos cavalos e foquei muito na reprodução desde sempre, porque era aquilo que me tocou, era aquilo que eu queria. Clínica eu gostava, mas não era lá essas coisas. Ortopedia eu nunca gostei. E reprodução sempre me chamou a atenção. E daí eu formei no final de 2012, voltei para a Formiga para trabalhar com cavalo e estou aí até hoje. Você trabalhou um pouquinho no Brasil antes de ir para fora, Gui, com reprodução? Eu fiz uma temporada e, na verdade, foi meio que aos trancos e barrancos, porque quando eu formei, Guará, eu queria trabalhar com alguém primeiro. Eu não queria trabalhar sozinho. Eu corri atrás de todo mundo que eu fiz estágio com a Alessandra Crossari, que hoje está nos Estados Unidos, ela trabalhava no Rio com Campolina na época, com o Eustáquio Michetti, eu fiz estágio com ele, eu sou um dos vários que foram crias aí do Eustáquio, e eu também já estava com a equipe formada, e aí fui perguntando todo mundo que tinha feito, com quem eu tinha feito estágio, se caberia no time deles, porque eu queria pegar mais conhecimento, eu queria aproveitar mais de alguém para me passar mais, para pegar mais confiança, né? Aquela coisa toda. Infelizmente, eu não, ou felizmente, né? Não sei, acho que felizmente hoje, porque senão não tinha dado o que deu hoje. Eu fui trabalhar sozinho. Aí eu fiz um curso com o Lourenço Menicucci, lá de transferência de embriões, ele fez um curso meio que moldado para a gente, e logo depois eu saí trabalhando. Eu não tive muita escolha. E graças a Deus, aí fiz uma estação, mas sempre muito, muito preocupado assim, em produzir mais. Eu ainda estava trabalhando na região, era pouco cliente, era muito pouca coisa. Eu já com pensamento em casar e sempre querendo mais. Vivia na pessoal da pós-graduação, colega de profissão, falava, gente, se vocês souberem de alguma coisa, vocês me passam. Se tiver que andar 200 quilômetros para ir, eu vou, não tem problema. Eu preciso de produzir mais. Até que veio essa oportunidade de trabalhar fora. Então, acabou que eu fiquei no Brasil uma temporada só. Eu formei em dezembro de 2012, então acabou que a temporada de 2012, 2013 eu ainda fiquei fazendo estágio, fiquei atendendo uma coisa aqui, outra ali, emprenhando algumas éguas, mas muito pouco. E a temporada 13, 14 foi que eu trabalhei realmente com a mão na massa mesmo, sozinho. Gui, antes de você explicar para nós essa transição, né, para fora, alguém te orientou na transição faculdade, mercado de trabalho, a procurar trabalhar com um profissional já estabelecido, ou se foi uma ideia própria sua? Porque isso é muito bacana para a gente explicar, sabe? Tem muita gente que vai escutar, que está com a gente aqui, e que está nesse momento. Putz, estou no final do curso, como que eu vou proceder agora? Como que eu vou me inteirar? Como que eu vou entrar no mercado de trabalho de uma forma ética, de uma forma bacana? Então, você tocou num ponto, assim, muito positivo. Fundamental. Eu queria que alguém tivesse me falado isso na época, entendeu? Queria muito. Mas foi uma ideia que eu tive, porque eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que estar sempre rodeado de pessoa boa. Independente se você está começando, se você já tem certas experiências, se você já é o cara mais experiente aí do seu círculo, a gente tem que estar sempre, sempre, sempre em contato com pessoas boas, né? Igual a gente está aqui, para mim, igual eu estou falando, para mim é uma honra estar aqui com vocês dois, de verdade. São pessoas fenomenais, colegas fenomenais, profissionais super gabaritados. Então, assim, hoje eu também estou aprendendo alguma coisa aqui. Então, eu acho que até dar uma dica para quem está escutando isso e está começando, eu acho que seria essa, se cercar de boas pessoas. Primeiro, boas pessoas como seres humanos, que é fundamental, e depois de bons profissionais. E que sejam bons profissionais. Se você conseguir juntar as duas coisas, aí você tem o melhor dos dois mundos, né? Então, assim, é uma dica que eu daria para quem está começando hoje. Fica com quem gasta um tempinho, porque a gente não é que a gente formou, que a gente ganhou diploma ali, que a gente está pronto. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É capaz que a gente está numa zona de conforto muito maior sendo estudante dentro da universidade do que saindo da universidade. Concordam? Então, assim,
Então, eu acho que quem tiver essa oportunidade de ficar com alguém que tenha experiência, que vai poder te passar, uma pessoa que seja boa pessoa, que não guarde segredo, que realmente vai passar, que tem um intuito, tem a seriedade de ensinar, porque é uma coisa super importante, né? Que a gente, se ensinar alguém é uma coisa... É muito sério É uma isso. responsabilidade grande. Enorme, enorme. Então, se você tem essa oportunidade, fica com esse alguém. Fica aí 2, 3 anos, o tempo que você achar necessário de ficar. Se você puder sair de um e ir para outro, que você acha que vai te acrescentar em certo ponto, eu acho que isso deve ser feito. E, infelizmente, eu não tive essa dica, mas eu tive esse pensamento desde... Mas, infelizmente, não foi o que eu quis, não acabou não acontecendo o que eu queria, mas também acho que por não ter acontecido o que eu queria, Deu muito as coisas certo. acabaram dando certo, entendeu? Mas isso é muito importante, porque a pessoa que tem um pouquinho mais de experiência, além de poder passar o conhecimento técnico, passa a vivência, né? O relacionamento com os proprietários, relacionamento com os funcionários, as dificuldades, os caminhos acabam dando atalhos, né, Gui? Com certeza, Guará. Eu penso muito o seguinte: é muito mais fácil a gente aprender com os erros dos outros do que a gente aprender com os nossos próprios erros. É menos dolorido, pelo menos. Entendeu? Então, perigo é a gente escutar de alguém que já errou bastante, já deu muita carada na porta e falar: opa, fulano me falou aquilo ali, deixa eu ficar meio com o pé atrás aqui. Entendeu? Para as coisas boas, para as coisas ruins, isso tudo faz parte. Isso aí, perfeito. Da parte técnica, da parte pessoal, da parte, igual você falou, de convivência com o proprietário, com o funcionário, a parte do ser humano, tudo, eu acho que é só... tudo, se você tiver com a pessoa certa, é ganha-ganha. É ganha-ganha. Perfeito, é o melhor tipo de relação que existe, né? Ô Gui, você Exatamente. estava fazendo a pós da IBVET quando veio a possibilidade de ir para fora, né? E Isso. aí conta para gente como que foi essa oportunidade, os medos, as inseguranças, o desafio e como que foi a virada de chave para você encarar essa empreitada. Então, eu acho que para falar um pouquinho disso aí, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, porque essa parte de morar fora, de conhecer lugar novo, isso aí foi um bichinho que me picou quando eu ainda era adolescente lá em Formiga, que tinha o Rotary Club, e aí a gente recebia na cidade, recebia até bastante intercambista. E eu sempre fui uma pessoa tímida. Eu era sempre mais na minha, mais quieto, não conversava muito. Quando a pessoa vinha conversar, eu ficava mais na minha. Eu até brinco, minha mãe tinha que ligar no cabeleireiro para eu cortar cabelo. Hoje nem precisa, né? Horário para mim, dentista, eu não conseguia fazer nada. Então, assim, mas eu via esse pessoal vindo de outros países, isso lá em 2003, 2002, 20 anos atrás, na internet tinha direito. Aí, tem amigo meu que pergunta, cara, como é que você foi se envolver nisso? Eu falei assim, eu não sei. Eu sei que eu fiquei interessado nessa hipótese de morar fora, e por conta desse convívio com esses intercambistas, aí quando eu cheguei com 17 anos, eu fiz uma prova do Rotary, aí eu fui aprovado e fui para as Filipinas. Aí fiquei 1 ano morando nas Filipinas, formei no terceiro ano lá no ensino médio, formei nas Filipinas, fiquei lá 11 meses, voltei e já fui fazer cursinho para ir para a faculdade. Aí, como eu falei, já voltei para a faculdade e já é outra cabeça, né? Cara, eu não conseguia fazer nada sozinho. E fui lá para o outro lado do mundo sozinho. Opa, Guilherme, já está conseguindo fazer alguma coisa aí. E daí... Ô Gui, qual língua que você se comunicava lá nas Filipinas, cara? Isso aí surgiu lá... lá como eu morava que eles chamam lá de Grande Manila, que é a capital mesmo, é como se fosse o ABC paulista, você não sabe onde que começa uma cidade e termina a outra, todo mundo falava inglês. A escola, todas as matérias em inglês, eu já tinha uma certa experiência de inglês, experiência, assim, de cursinho de inglês, né? Quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu não falo inglês, eu tenho certeza que eu não falo inglês. Mas aí comunicava e tinha aula de filipino também. Então, acabava que, tipo, como eu estava num lugar que todo mundo falava inglês, eu acabei falando mais inglês e aprendendo menos filipino, o que me ajudou muito também.
Porque se eu não tivesse, eu falo isso, se eu não tivesse tido essa experiência, tanto do âmbito técnico, de aprender um pouco mais de inglês, aprimorar meu inglês, quanto pessoal, de amadurecer como pessoa, eu não estaria aqui hoje. Com certeza eu não estaria aqui hoje. Entendeu? Então, foi tudo uma coisa que foi lá de trás, que foi... Você já viu aquela história que, tipo assim, você não sabe por que você está fazendo isso hoje, mas lá na frente você vai saber. Aí as coisas vão se encaixando, igual um quebra-cabeça, papo, na hora que vê, tá aqui. Deu o Guilherme hoje. Então, assim, aí eu fiquei muito interessado nessa história de morar fora, tive essa experiência quase um ano fora nas Filipinas, voltei, entrei na faculdade, formei e comecei a fazer a pós-graduação no IBVET. No IBVET, eu vi que a maioria dos professores teve essa experiência internacional, ou trabalhando a campo, ou em universidade, ou fazendo mestrado, doutorado, o que fosse. Eu falo, pô, cara, isso aí às vezes me serve, né? Vamos ver, mas até então era só uma coisa que estava lá no fundo da cabeça guardado. Quando em 2014 eu recebi um e-mail do professor Marco Alvarenga, que não mandou só para mim, mandou para todos os alunos do IBVET, oferecendo uma vaga para trabalhar na Arábia Saudita, segundo ele. Aí eu falei, eu vou fazer esse negócio, eu vou mandar. Na maior, sem intenção nenhuma, só falar, vou ver como é que é, vamos ver como é que funciona isso aqui, todo mundo já trabalhou fora, vamos ver como é que é a proposta. Só que na época, tudo assim, depois eu respondo. E passou, né? Uma semana depois eu recebi outro e-mail, agora da secretária da IBVET. Eu falei, eu vou responder isso agora, que senão eu não respondo nunca mais. Já é a segunda vez que está batendo na minha porta. Aí eu peguei e respondi, mandei a mensagem um e-mail para o professor Marco. Ele encaminhou o e-mail do Luiz Felipe, que trabalhava no hospital em Charge. É brasileiro também, ele é de Erechim, no Rio Grande do Sul. Luiz Felipe Duarte. E eu mandei um e-mail para ele, falei, Luiz, o professor Marco me passou o seu contato, tudo, eu tenho interesse na vaga. E aí apliquei, e as coisas foram desembolando rapidinho, assim, coisa de uma semana eu já tinha feito entrevista com ele, entrevista com a diretora do hospital, eu tinha mandado currículo, e beleza, fiquei para o final. E aí me cozinharam, mais de mês, isso era era julho já. Eu falei para a Catarina, minha esposa, falei assim, Catarina, a gente estava com viagem marcada para a Argentina. Eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, os clientes tudo perguntando como é que vai ser, e eu não tinha uma resposta. E eu, com o casamento marcado, querendo trabalhar mais, e ainda agora tinha um impasse, eu vou ou não vou? Aí eu falei com ela, falei assim, nós vamos viajar. Eu viajava, não esqueço da data, eu viajava dia 16 de julho e voltava dia 23. A final da Copa do Mundo, não, dia 14, se não me engano, e a final da Copa do Mundo foi dia 12 de julho de 2014, alguma coisa assim, 2 dias para mais ou para menos. Eu falei, quando nós não voltarmos da Argentina, se eu não tiver uma resposta, eu vou agradecer que eu preciso tocar minha vida. E se a gente viajava dia 14 ou dia 16, dia 12 ou dia 14, eles me mandaram uma mensagem falando que eu vinha para os Emirados. Eu tinha sido aprovado que eu viria. Aí foi alegria danada, né? E uma surpresa. Falei, mas eu nem imaginava. Isso não ia ser para mim nunca, e deu eu. Caiu. Só que o que eu falo? Eu sempre fui muito curioso para as coisas, eu sempre me propus a fazer o meu melhor nas coisas que eu fosse fazer. Então, o que aconteceu foi o seguinte, caiu uma oportunidade, eu tinha pouca experiência, mas eu falei, eu vou dar o meu melhor. Me preparei o máximo que eu pude, estudei pra caramba, muita coisa, e acabou dando certo. Aí, essa parte é engraçada. Uma semana antes de vir, eu vim dia 7 de outubro de 2014. Finalzinho de setembro, eu sentei com a minha mãe e falei assim, mãe, eu não vou mais. Ela tá assim, o que é isso, menino? Você tá ficando doido? Eu falei, não vou mais, mãe. Esse negócio, não, o que eu vou caçar lá? Isso não tem nada, isso é gente que eu não conheço, trem lá do outro lado do mundo, Deus me livre que acontece alguma coisa aqui. Ela tá assim, não. Você vai acabar de fechar suas malas e você vai, nem que você vai lá, fica lá uma semana, fala assim, eu não gostei, você entra no avião, você vai embora. Aí, bom, vim para os Emirados,
para trabalhar num hospital em Sharjah, que é um emirado aqui, um hospital de cavalo em Sharjah, que faz parte, que é do governo. E vim para ficar 7 meses, tem 8 anos que eu estou aqui. Bom demais, cara, bom demais. E vários conceitos, né, Rafael, assim, de pessoas realmente de sucesso, né, que a gente tem conversado com muita gente bacana, né, Gui? De não deixar as oportunidades passar, de ter a mente aberta, de encarar o novo, a própria curiosidade, né, de sempre estar procurando crescer, procurando melhorar. E se Ô, Gui, dedicar, mas eu né? queria saber, E e se se dedicar. Na hora, dedicar, na hora que claro. decidiu, ó, eu vou. Aí o Gui já falou, ó, estudei pra caramba, me dediquei, tipo, abraçou a causa, pulou de cabeça e vamos fazer funcionar. É o máximo, né? Exatamente. E eu queria saber, desculpa te cortar, e como que foi essa chegada aí, cara, no comecinho, a cultura nova, o novo desafio de trabalhar, e você muito recém-formado também ainda, né? Não, nem fala. Isso aí era um medo que eu tinha. Eu falei assim, gente, olha para você ver, eu vou vir trabalhar num hospital, uma puta de uma responsabilidade, eu recém-formado. E aí? Né? Mas é igual eu falei, eu me propus a fazer o melhor que eu conseguisse. Então, eu cheguei, confesso que eu cheguei um pouco assustado, eu cheguei e fui morar num hotel durante um mês ainda, de ficar próximo ao hospital. Eu cheguei no hotel, eu entrei para dentro do chuveiro, assim, a água batendo na minha cabeça, eu pensei, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou aprontando? E assim, e aí já não consegui dormir mais, isso eram as 2 horas da manhã, tinha que acordar umas 6h30, 7 horas para ir para o hospital, aí já cabeça a milhão por hora, né? Aí acordei, fui tomar café já com o Luiz Felipe foi me encontrar, ele estava no hotel também, então a gente foi tomar café junto, ele começou a me contar umas coisas e tal, e aí do primeiro dia, na primeira manhã, eu já falei, não, é isso aqui para mim mesmo, isso aqui vai ser bom para mim. E aí, o que foi? Essa de trabalhar num hospital foi uma pressão, sim, para um recém-formado igual eu era, não tinha nenhuma experiência internacional, pouquíssima experiência como profissional, mas eu tinha um backup legal do hospital. O Luiz era uma pessoa que tinha experiência já na época, ele já tinha trabalhado fora, então ele me ajudou muito, foi uma pessoa assim, de suma importância na minha vida profissional por essas dicas, ó, pisa aqui que aqui dá certo, ó, não vai ali não que toma cuidado. Então ele me mostrou muita coisa, foi legal, sabe? E na questão do time todo do hospital, eu achei sensacional trabalhar com uma equipe grande assim, porque qualquer dúvida que você tinha, você podia chegar em alguém, você podia falar, você podia perguntar, tinha gente com muita experiência. Então, assim, para mim foi um crescimento gigantesco e muito rápido. Porque, ao mesmo tempo, na época, olha, 8 anos atrás, aqui é um país pequeno e todo mundo tem cavalo, tem muito cavalo. A cultura do cavalo é muito forte. Então, assim, acabou que a gente recebia muita égua. A gente, cara, sei lá, de semi-congelada, a gente fazia uns 300 ciclos no ano na estação. Entendeu? E aí você coloca que a estação ainda entrava para dentro, o inverno cortava a estação. Então você tinha que dar daquela mexida aqui e ali para ver se as éguas, apertar ela mais um pouquinho, puxar. Enfim, eu aprendi muita coisa muito rápido, convivendo com pessoa muito boa, e depois no hospital também ainda tive a oportunidade de trabalhar com o professor Twink Allen, que para mim foi o ápice da minha carreira. Eu posso ganhar um prêmio Nobel amanhã, que nada vai se comparar, entendeu? Nada. Então, foi muito bom, foi tudo muito bom. É lógico que foi difícil, tem umas dificuldades que a gente passa, os problemas que a gente passa, mas eu acho que dessas dificuldades, desses problemas também é que vem as coisas boas, né? A gente tem que aprender, é o que eu falei, a gente não sabe por que aquilo está acontecendo naquele momento com a gente, mas tem que acontecer e lá na frente vai se mostrar o porquê. E foi numa dessas aí mesmo que o professor Twink Allen foi trabalhar no hospital em Charge e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Então, assim, a gente tem que confiar no tempo de Deus também, que é diferente do nosso. E você está na mesma clínica desde o primeiro dia, Gui, ou você já trocou de emprego?
Não, eu trabalhei no hospital em Charge durante 3 anos e um pouquinho. Eu comecei a trabalhar lá em 2014 e saí em dezembro de 2017. Eu recebi uma proposta de um que a gente chama de private stable aqui, que é um aras de um dos caras grandes aqui, que tinha um projeto muito grande de transferência de embrião, que era uma coisa que a gente não via muito aqui nos Emirados, porque aqui a questão da receptora era muito escasso. Então, não tinha ninguém que fazia muito. Quem fazia muito era o Federico, do Dubai Study aqui, que é um porto-riquenho, que fazia 40 embriões no ano, entendeu? E não tinha nada de larga escala, assim. Então, daí eu recebi a proposta. Na época, eu fiquei um pouco abalado, assim, sai ou não sai. Eu gostava da atmosfera, assim, do ambiente do hospital, gostava de trabalhar em equipe, adorava trabalhar com o Twink, adorava trabalhar com a Sandra, a esposa dele, que é a Sandra Wilshire, que é uma pesquisadora, assim, para mim, a pessoa mais inteligente que eu conheci até hoje, que eu conheço. E, desculpa. E aí recebi essa proposta, fiquei naquela dúvida, vou, não vou, mas aí, de novo, vem aquela. A gente não cresce na zona de conforto, não cresce. E aí virei a cara e falei, tô indo embora. Agradeci, foi até muito legal, assim, na época o Twink fez de tudo para não sair, não queria que a gente saísse de jeito nenhum. A gente tinha uma proximidade muito grande, assim, tanto na parte profissional, que trabalhava junto, mas pessoal também. A gente ia muito lá em casa, eu ia muito na casa dele. E você é muito preocupado, aonde que você vai trabalhar para quem, você vai morar onde. E aí acabei vindo. Aí vim e comecei a tocar aqui o programa de reprodução desse shake aqui, o de Abu Dhabi. E aí, na época, eu era sozinho para fazer a parte de reprodução. Tinha uma outra fazenda onde tinha um veterinário também que trabalhava, um escocês, um cara mais velho, mas que a reprodução não era muito a praia dele. E aí começamos a trabalhar aqui, e aí coisa de 40 dias de estação, me passaram o que era dele, passaram para mim também. Aí que eu comecei a montar a equipe e até chegar no que a gente tem hoje. E aí já vai 5 anos já que eu tô aqui. Ô Gui, vou te fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, aqui no próprio Brasil, no Manga Larga Machador, a gente vê a importância da criação de cavalo, que é hábito familiar de muitas famílias, faz parte da vida das pessoas. Primeiro, eu queria te perguntar qual que é a importância do cavalo aí no país que você trabalha e a importância do cavalo na criação que você trabalha, e depois que você contasse um pouco como é sua rotina na reprodução aí, quais são os trabalhos que você desenvolve, por gentileza. Tá. Igual eu comentei antes, aqui a cultura do cavalo ela é muito forte, ela é muito presente. O cavalo é tido como um animal, podemos falar assim, sagrado. Ele está no Corão e tudo mais. Então, assim, o pessoal é apaixonado com o cavalo. Então, as atividades equestres aqui são muito comuns. Aí, vamos falar enduro, corrida de cavalo árabe, corrida de puro sangue inglês, hipismo, e por aí vai. Então, assim, tem muito lugar que você vai fazer passeio a cavalo no deserto, entendeu? Tem muito riding school, né, escolinha de equitação aqui para todo lado, tem muito clube equestre em todas as cidades, em todo lugar, assim, às vezes até no meio do deserto você vê clube equestre. Então, é muito forte, sabe? É muito presente no cotidiano, assim. Apesar do pessoal ter pouca ciência sobre o cavalo, sabe? Não tem muita noção daquilo. E daí aí que a gente entra e que a gente consegue se destacar, principalmente assim, brasileiro, né? Brasileiro tem essa facilidade de desembolar as coisas e explicar e conversar e tudo mais. Para a gente aqui hoje, no Awatwa Stables, que é onde eu trabalho, o cavalo é um hobby. É um hobby, porém, é uma coisa que é levada muito a sério, sabe? Assim como é no Brasil também, na maioria dos criatórios, né? Aqui é muito dinheiro envolvido, apesar de que ele não precisa desse dinheiro para viver, vamos colocar assim, mas é muito dinheiro envolvido, e ele, além disso, ele tem um papel muito importante na criação do cavalo árabe de corrida.
O meu patrão é a pessoa que mais fomenta a corrida de cavalo árabe no mundo. Então, o que eu quero falar disso? Ele patrocina corrida até no Brasil. Não sei se tem muita gente que não sabe disso. No Jockey Club de São Paulo tem corridas de puro sangue árabe, e ele patrocina algumas corridas. E além do Brasil, são mais de 40 países onde é que tem essas corridas que são patrocinadas pelo Sheikh Mansour, e são mais de 200 corridas no ano todo. Então, assim, é uma coisa muito grande. Foi até esse um dos motivos pelo qual ele resolveu implementar um programa de reprodução mais firme no Aras, porque ele precisava de mais cavalos para ter nessas corridas, entendeu? Para fomentar ainda mais o business, para mandar cavalo para o Brasil, para correr, para mandar cavalo para a Europa, para correr, para mandar cavalo para o norte da África, para todo lado, entendeu? Então, foi nessa aí que a gente entrou, que eu fui convidado para vir trabalhar. Na época, ele tem uma operação aqui nos Emirados Árabes e tem uma operação na França, de criação de cavalo árabe, que na França, não sei para quem, acho que muita gente não sabe disso, mas o cavalo árabe de corrida na França é muito forte, é um business grande. Então, ele tem essa fazenda na França também, onde é que ele faz parte da reprodução, mas o grosso mesmo, a maior parte fica aqui nos Emirados, que é onde é que ficam as doadoras todas. E daí, quando foi feita a proposta para me convidar para fazer parte do time, eles produziam em torno de 30 potros por ano aqui nos Emirados, com um número assim gigantesco de ego, sabe? Aí é o que eu falo, para mim foi excelente. Eu ganhei uns méritos sem fazer nada de diferente. A gente só trabalhou direitinho, fez o que tem que fazer, feijão com arroz, certinho, e aí passamos de 30 produtos nascidos no ano para 240. Nossa! Na primeira estação. Que beleza, entendeu? hein? E foi sensacional. Para mim, foi maravilhoso. E aí a gente tinha uma vantagem. Na época, tipo, uns 2... Não, era mais. Eram uns 4 anos antes de eu começar, 3, 4 anos antes, eles tinham importado umas 150 éguas crioula da Argentina para usar de receptora. E aí você pensa, aquelas éguas saem tudo lá daqueles campão mais linda da Argentina, como só pasto. Chega aqui, feno, ração, alfafa. As éguas estavam rolando de gorda. Fiquei até um pouco preocupado, não vou mentir na época, não. Falei, nossa, isso não vai dar nada. E as éguas tudo brava, igual leão. Saiu lá da Argentina, lá do jeito que o pessoal cria lá, bem extensivo mesmo, que vê gente uma vez no ano, botaram no avião, não sei como, e soltaram aqui. Então, assim, falei, meu Deus, o que eu vou aprontar? O que eu fui arrumar da minha vida? Troquei o certinho lá, que estava bonitinho, para fazer isso aqui. De novo. Mas, enfim, aí acabou que na hora que a gente começou a mexer com essas éguas também, era égua que, como eram éguas muito bravas, o cara que trabalhava aqui antes, que nem veterinário e já era um cara mais velho também, não mexia com essas éguas. Então, na hora que eu peguei, elas estavam assim, redondinhas. Só estava me esperando. E aí foi. Aí deu certo. E aí, como a gente, igual eu estava comentando da gente... E aí, o foco aqui hoje nos Emirados, voltando à sua pergunta agora, o foco aqui nos Emirados hoje é o programa de transferência de embriões. Todo ano a gente recebe égua nova, que sai das corridas, égua de 6, 7 anos, que já estão aposentadas. Dessas éguas, eles selecionam quais que vão ser doadoras e quais que vão ser matrizes ou até receptoras. E aí entra no programa. As matrizes, geralmente, a gente emprenha elas aqui e manda para a França. Geralmente, todo ano a gente manda em torno, nesses 5 anos, a gente mandou em torno de, por ano, 60 éguas para parirem na França. Eles selecionam os embriões que eles querem ter mais valor ou os embriões que vão nascer mais ao final da estação, para fugir um pouco do verão aqui, porque aqui a estação é trocada, né, por conta do calor. Depois a gente pode até falar um pouquinho disso também, se vocês quiserem. E aí eles fazem essa seleção das matrizes e vai tudo parir na França. E as matrizes por lá ficam até se provarem
que são produtoras, e daí voltam, se for esse o caso, voltam e entram no programa de transferência de embrião aqui de novo. Bacana. Entendeu? Ô Gui, pega esse gancho, Gui, já fala para nós como que você consegue transpor essas adversidades. Você falou da temperatura, né? Acaba trabalhando no inverno, acredito que seja uma temperatura mais amena do que o verão, que é muito árduo, né? E a nutrição, e o manejo dessas éguas bravas, como que você transpõe isso tudo? Então, aqui, eu vou falar numa parte no geral, depois eu vou falar um pouquinho da parte do Aras hoje, da rotina nossa, o que pega. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu notei de diferente na questão da reprodução foi a estação trocada. Porque se você pensar que nós estamos no hemisfério norte, e a gente faz a estação como se fosse no Brasil. Setembro, final de setembro, outubro, até março. Que era o que a gente fazia para as éguas, desculpa, para as éguas de show, por exemplo, de halter, né, dos árabes de show, para a égua de enduro, para a égua de salto. As éguas de corrida, geralmente, os pontos, é igual quarto de milha no Brasil, tem que ser bem nascido. Então, os pontos têm que ser nascidos a partir do dia 1º de janeiro. Ou seja, a gente vai começar a mexer com essas éguas só em fevereiro. Só que o que acontece? Na melhor época do ano, que seriam assim, que eu, pelo menos, tenho essa percepção, que seria outubro, novembro, a gente está num outono, que é o contrário do Brasil. A gente trabalha outono, inverno, primavera. No verão a gente não trabalha. Justamente por isso que você falou, porque no verão aqui a gente chega a mais de 50 graus. Então, acaba que, para as éguas, igual no nosso caso aqui, das doadoras, os ciclos são mais irregulares, a gente tem um atraso no desenvolvimento de embrião, a gente tem uma taxa de prenhez menor, uma taxa de recuperação embrionária menor, uma perda embrionária, uma perda precoce de embrionária também maior. Então, assim, você junta tudo e não é o que você quer. E outra, por mais que deu tudo certo, a égua vai ficar gestante e vai levar a gestação a termo. O poto vai nascer no verão. Você imagina um poto com diarreia num calor de 50 graus? Não vive, não vive. Então, assim, a gente tenta evitar esse tipo de situação invertendo a estação. Porém, também não é fácil, porque, igual eu falei, na melhor época do ano, que seria outubro, na hora que você começa, a gente nunca começa antes de outubro, raramente, porque senão os potos vão ser nascidos em agosto, e aí também é muito quente. Então, é outubro para frente. Então, você tem outubro, novembro. No meio de novembro para dezembro, as éguas já começam a entrar em transição. Aí já começa a ter muito folículo hemorrágico, a égua demora mais a responder prostaglandina. Aqui, para nós, isso foi um negócio que eu notei depois que eu vim trabalhar aqui no Awata BC, onde eu estou hoje, a minha perda embrionária precoce nos meses de novembro, dezembro e janeiro, nas receptoras, chega a 30%. Nossa. Por conta do Dá calor? vontade de chorar. Não, aqui já é frio. Já tá esfriando, Olha pra você ver, contrário. acontece, mexe muito na fisiologia dessas éguas, entendeu? Principalmente nesse comecinho, que eu não sei, eu ainda não fiz um teste a respeito disso, eu não testei, não fiz exame a respeito, mas eu notei que depois que a gente começa a suplementar nessa época do ano com progesterona, diminui muito a perda embrionária. Diminui muito. Então, eu acho que deve ser alguma coisa relacionada à fisiologia delas mesmas e com a produção de progesterona que seja afetada por conta disso, entendeu? Pela quantidade de luz, pela quantidade de LH, não sei, alguma coisa relacionada a essa diferença. Tá contra-fisiológico, né? Exatamente. Então, assim, é uma das dificuldades que a gente tem e depois, trabalhando principalmente com cavalo de corrida, você fica mais apertado ainda, porque você vai começar a trabalhar em fevereiro. Fevereiro é que ainda é inverno. As éguas vão começar a sair de transição em março, vão começar a ciclar mesmo em março. Você tem de março, o ideal seria você trabalhar de março a maio com essas éguas. É lógico que a gente tem que chegar mais para frente, junho, julho, aí depois você vai ter que tomar um cuidado maior com os potos nascidos no verão.
Então, você está vendo? É uma estação muito longa, se você for pensar vamos falar, de final de setembro até junho, julho, mas, porém, você tem um gap muito pequeno para você trabalhar bem. Você vai trabalhar bem aí em novembro e você vai trabalhar bem em março e abril. Sabe? Então, assim, e todo ano a gente reclama. Essa semana mesmo a gente estava conversando aqui com o Fred, com o Fernando, que é colega nosso que trabalha aqui também, todo mundo reclamando de resultado. Todo mundo reclamando de resultado. Ah, é congelado, é fresco. Não importa. Mas tem umas épocas que simplesmente não vai. A gente não sabe por quê. O Rafael reclamando de resultado e ainda botou 240 potros no chão. Saiu de 30 para 240. 800% de crescimento. Eu ia até perguntar, Gui, fazendo o link, você disse que criou uma amizade muito grande com o Allen, né? Falecido Allen. Faleceu E esse ano. isso é muito legal, né? Você poder ser amigo do seu ídolo e também do seu mentor e tudo mais. Mas e com o Sheik, cara? Você consegue ter uma amizade com ele também? Você vai na casa dele, ele vai na sua casa? Como que é? Conta isso para nós. Não, esse aqui eu não consigo, não. Quem dera se tivesse o contato que eu tinha com o Alan, se eu tivesse com o Sheik Mansur, mas aqui é um pouco diferente. Quando eu trabalhava em Sharjah, o chairman do hospital era um sheik também, era de família real, e tinha um contato mais próximo com ele. Hoje quem está até trabalhando para ele é o Reginaldo, também é um brasileiro, e é uma pessoa super solícita, educada e tudo mais. Agora, esse que eu trabalho hoje, eu não tenho contato. Ele já é um cara mais vamos botar assim, mais graduado, então a gente não tem tão fácil assim com ele. Apesar de que sabe quem sou eu, manda recado, manda fazer o serviço, pede algumas coisas específicas, alguns acasalamentos específicos. Ele que pede, já pediu para eu encabeçar alguns projetos fora da reprodução equina, mas contato direto com ele eu não tenho. Entendeu? Então, assim, eu até brinco, falo assim, não, nem quero, porque o que eu vou falar com um cara desse? Não tem nem o que falar. Então. mas isso também, brincadeiras à parte, Guará, eu acho que isso aí é um ponto assim, importantíssimo da gente tocar, da gente saber se colocar nos lugares, né? Entendeu? É lógico, exatamente, porque por exemplo, nós estamos falando de família real, é a mesma coisa se eu estivesse trabalhando para a família real inglesa. Então, se um cara desse chega para conversar comigo, eu tenho que saber me colocar, eu tenho que saber explicar, eu tenho que saber explicar de uma forma que não seja técnica demais e nem simples demais para o cara me achar Porque eles são muito bem educados, muito. Eu já tive contato com os filhos dele, cara, é impressionante. E muito simples, sabe? Você não fala que é quem é. Então, assim, e todo mundo fala que ele é a mesma coisa. Então, assim, essa questão de saber se colocar nos lugares, saber se posicionar, postura, eu acho que é muito importante num modo geral. Se você trabalha para a família real ou se você trabalha para um cara simples, você tem que saber se portar de toda forma, né? Eu acho que isso é importante também. Acho que essa parte, só aproveitando um gancho, assim, essa parte de... Eu acho que tem hora que a parte do pessoal fala mais alto do que a parte técnica. Entendeu? Eu acho que fala. E o profissionalismo, né, Gui? A gente tem comentado muito sobre isso, da importância de desenvolver as habilidades técnicas, mas não só as habilidades técnicas, as habilidades psicossociais, né, de relacionamento, de comportamento, que isso vai influenciar no seu profissionalismo também, né? Ô, Gui, mas fala pra gente aí como que é a sua rotina assim, mais específica. Quantas doadoras você tem? Quantas matrizes? Quantos garanhões? Mexe muito com sêmen congelado, embrião vitrificado, embrião congelado. Como que é a coleta de sêmen do cavalo árabe, que é um cavalo que a gente sabe que é mais sanguíneo? Faz congelamento de sêmen? Conta dessa rotina específica da reprodução pra gente. Tá. Para contar dessa rotina toda, eu vou voltar na parte da equipe que a gente fez, que hoje nós somos 6 veterinários na minha equipe. E por que desse tanto de gente? Hoje
São 3 fazendas diferentes aqui dentro dos Emirados Árabes, e por escolha deles, eles não querem colocar tudo num lugar só. Então, assim, tem coisa que a gente não tem como mexer, então vamos fazer da melhor forma possível. Montamos a equipe com 6 veterinários. Hoje, na minha responsabilidade da parte de reprodução, mais alguns cavalos que já estão aposentados, que eram garanhões que já não usam mais, algumas éguas que já estão bem idosas que não são usadas mais, tem em torno de 600 cavalos. Então, assim, acaba que até pelo jeito que a gente trabalha, daria para ter menos pessoas, porém, acho que não seria tão viável, por conta de serem 3 lugares diferentes. E outra, é bom para a gente ter um dia de folga também na semana, que a gente vai, um cobre o outro. Então, acabou que ficou dividido, são 2 veterinários em cada fazenda. A fazenda principal, que fica em Abu Dhabi, ficam os garanhões. A gente tem aí em torno de 20, vamos falar chutando alto, uns 25 garanhões em coleta. Quem trabalha com esses garanhões é o Gabriel De Carli. O Gabriel é um cara muito bom, sabe muito de sêmen. É cria do professor Rubens, da USP, então não tem como dar errado. Perfeito. Muito. Então, assim, foi uma virada de chave para a gente aqui enorme quando ele entrou no time, porque ele, antes dele, era um técnico marroquino que trabalhava com os garanhões. Então, era receita de bolo. Tirou do cavalo, colocou na máquina, congelou, tá tudo certo. E quando o Gabriel veio, mudou assim, da água para o vinho. Junto com o Gabriel trabalha o Dr. Sayed, que é um egípcio que faz a parte clínica da fazenda lá. Aí nessa fazenda a gente tem os garanhões, temos potras de 1, 2 anos, até 2 anos e meio, até elas irem para o que a gente chama de pre-training, que seria tipo uma doma, o começo do treinamento para depois mandar para os treinadores, as éguas aposentadas e os animais que ficam em quarentena quando necessário. Cavalo que vai para a França, cavalo que chega da França e por aí vai. E tem o Dr. Sayed, que fica responsável por essa parte clínica e por parte de papelada, de assinar, de mexer com o ministério, se precisar entrar com o garanhão em quarentena, precisar importar, exportar sêmen, ele é que faz toda essa parte de papelada. Aqui na fazenda onde que eu estou hoje, é a parte da central de reprodução, onde é que ficam todas as doadoras e todas as receptores e matrizes. Aqui é eu e o doutor Debrahim, né? O Debrahim também formou na PUC, trabalhou com o Eustáquio Michete, é um amigo que eu tenho já de muito tempo, assim, amigão mesmo meu, então nós é igual unha e carne. Pescador profissional. E aí ele trabalha aqui comigo também, faz um trabalho assim extraordinário, é uma pessoa que eu confio 200% e não tem como ser diferente, porque como tem hora que hoje eu trabalho muito menos com as éguas que eu trabalhava antes, então eu preciso de ter alguém que me dê esse suporte e traga confiança para eu ter certeza que as coisas continuam sendo bem feitas, porque eu vou ser cobrado, então eu preciso ter essa certeza. Né? Então está aqui com a gente, onde é que tem as éguas e os doadores, a central. E na outra fazenda são onde ficam as receptoras que vão parir, as receptoras prenhas, os potros machos de 1, 2 anos também até ir para o pre-training, e os potrinhos recém-nascidos. E aí foi essa divisão. E lá tem a doutora Paula, que é uma espanhola, que já está trabalhando com a gente desde 2018, quando teve a primeira temporada dos potros nascidos, e a doutora Joana, que é uma argentina que trabalha com ela. Então, nós somos 6 no total, para dar conta aí de todo mundo. E você trabalha 100% com o semi-congelado aí? Então, esse ano, não 100%, porque a gente tem alguns dos principais garanhões da raça estão com a gente aqui hoje, do árabe de corrida, estão com a gente. Então, a gente trabalha... O ano passado trocou muito, eu já vou te falar que deve ter sido meio a meio, 50% congelado. Eles compraram muita cobertura de fora. Tem uns cavalos nossos que estão na fazenda da França, então eles são congelados lá e eles exportam para cá para a gente usar aqui. Assim como o contrário também, né? A gente manda para lá para vender e para usar lá. E diferente do que você comentou, o árabe de corrida, Guará, é um cavalo totalmente diferente do árabe que a gente está acostumado, cara.
é completamente diferente de fertilidade, de temperamento, de tudo. Então, assim, até para os garanhões, quando a gente começa a pegar eles de novo, eles entram na reprodução mais tardio, né? Porque eles estão correndo, e geralmente quando estão correndo a gente não trabalha com eles. Então eles vão vir para a gente aí com 6, 7, 8, 9 anos de idade, são cavalos mais maduros, não tem experiência nenhuma sexual, então para treinar no manequim, para você colocar aí do jeito que você quer, é muito mais fácil. Apesar de que de vez em quando vem uns tantão da cabeça, mas é menos, sabe? E com as éguas a mesma coisa. Quando eu trabalhava com égua de show, cara, você coloca uma pota de 3 anos no tronco para palpar, ela parece que vai se matar, vai matar a gente, vai matar quem tá perto, pula, dá coisa até quebrar a perna, tem hora que é meio tenso. Mas as éguas de corrida são bem mais tranquilas, graças a Deus. E como é que faz, Gui, como é que faz para alimentar 600 cavalos no deserto? Como vocês podem imaginar, não tem grama, né? Não tem pasto, não tem nada. Verdade, tem alguns lugares que eles fazem uns piquetes gramadinho, tudo bonitinho, mas também não seria suficiente para alimentar os animais. Então, acaba que vem tudo de fora. Feno a gente compra muito dos Estados Unidos ou vem da Europa. A ração a gente compra da Irlanda. Tem que vir tudo de fora, porque não tem como. Então, isso também é um fator importante, assim, que eu acredito que ajude muito no nosso programa de reprodução, porque não tem essa distinção que receptora vai comer isso e doadora vai comer aquilo. Entendeu? Tem piquete que está doadora e receptora junto, misturado. Então, que uma come, a outra come. É lógico que tem casos específicos que a gente tem que tirar ou dar um pouco a mais para uma ou para outra, mas, num geral, a gente não tem esse problema. Problema com receptora magra, com problema nutricional, entendeu? Foi o que eu citei antes, né? Tem que tomar até cuidado, principalmente que essas éguas crioulas que estavam lá na Argentina sobrevivendo a pasto, tudo bem que a Zevém, né? Tudo alface. Mas, enfim, chegou aqui, colocou num cercado, sem andar, comendo alfafa, ração e feno de boa qualidade, vai dobrar de tamanho. E então, esse da laminite, né? Problema que você está perguntando, um problema que a gente tem aqui na reprodução é esse de manter essas éguas num score corporal adequado e tomar um cuidado muito grande, que é o que eu tenho notado assim, nos últimos 2 anos, que eu tenho pensado bastante, até uma ideia com o Goretti esse tempo atrás, com relação à síndrome metabólica por conta disso. Né? Então, tem que tomar bastante cuidado. E essas éguas crioulas, elas têm a tendência de já ser easy keeper, né? São éguas que se mantêm bonitas muito fácil. Cara, é impressionante. Eu escutei o podcast com a Bia e ela foi falando, você até usou esse termo na entrevista de easy keeper, eu falei assim, meu Deus do céu, é o que eu tenho, é o que eu tinha aqui. Eu juro, eu cheguei aqui a primeira vez, na hora que eu olhei as éguas no piquete, eu falei assim, não vai emprenhar nada. Não vai emprenhar nada. Tenho certeza. Mas graças a Deus deu bom, assim, não sei se talvez se fosse matrizes e doadoras, talvez seria um pouco diferente o resultado, né? Mas enfim, esse é um problema que a gente tem assim com relação a essa um problema bom de ter, eu falaria, porque com certeza. Ô Gui, às vezes eu vejo que vocês postam também umas endometrites cabulosas. Como é que vocês lidam com isso aí? Guará, eu vou falar. Todo mundo que trabalhou aqui comigo, o Lucas, que hoje trabalha com o Goretti, o Cássio, que hoje está lá em São Paulo, em Bauru, o Debraim, quando veio para cá, eu falei com eles, falei assim, vocês nunca pegaram a égua problema na vida de vocês. Nunca. É uma coisa absurda. A égua árabe, quando eu trabalhava no hospital, ela já tinha uma tendência, eu notei, e o Luiz, na época, o Luiz Felipe me falou, que elas têm uma tendência maior a ter endometrite, a fertilidade é mais baixa por conta de inbreeding, e por aí vai. Quando eu vim para cá, esse não foi o problema. O problema que era o seguinte, a gente tinha, na época, nessa fazenda aqui, em torno de 45 doadoras. Tinha 2 sondas de lavar útero e embrião. Não tinha nenhum autoclave. A pessoa que trabalhava aqui antes, ela tirava a sonda de uma égua, passava uma água e botava na outra égua. Nossa. Quando eu comecei
eu falo assim, meu Jesus amado. Cara, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Era um absurdo. E o que acontece? Até hoje, muitas delas melhoraram com o manejo correto, muitas. Porém, outras, você vai ver, foram anos e anos e anos e anos sendo trabalhado de maneira errada, e a bomba chegou no meu colo e ficou. Por mais que a gente melhore, a gente consegue ainda tirar 2, 3 embriões dessas éguas no ano. Cara, é uma peleja, é complicadíssimo. Eu falo isso. Eu comecei a aprender a trabalhar com égua problema de 5 anos para cá. Antes que eu achava que era problema, hoje não é nada. É moleza. Aqui você tem um pessoal que segue a gente, o Debraim costuma postar bastante coisa. Nossa, cara, dá vontade de chorar. Você pega a égua nova que veio pra gente, égua que estava na França, égua que estava aqui, sendo trabalhada aqui também. Égua de 11 anos, toda lascada. Você fala assim, não pode. Não tem explicação uma coisa dessa. É impressionante. Mas ainda assim, a gente costuma fazer umas coisinhas aqui e dá certo. Bom demais, bom demais. Ô Gui, a gente sabe que você tem um projeto muito bacana, uma experiência muito boa nas vitrificações. A necessidade da vitrificação dos embriões, ela veio por essas mudanças no tempo, aí no clima, de ter que trabalhar no inverno, o verão ser muito rígido. Conta para nós por que você entrou nessa especialidade. Foi sim, vou te adiantar, foi sim e não. O que acontece? Desde quando eu comecei a chegar aqui, o gerente nosso, ele é um cara que nunca teve experiência com um cavalo, mas é um cara muito sagaz, muito inteligente. E ele começou a trabalhar aqui 1 ano antes de mim, e ele é um cara que pergunta tudo, mas não é aquele cara que pergunta para te cobrar, ele quer aprender para ele entender do negócio. E aí, nas conversas nossas no começo, a gente falou de ICSI, a gente falou de vitrificação, a gente falou de clone, a gente falou de vários temas da reprodução que ele queria englobar para ele aprender mais, para ele ficar mais por dentro das coisas que estavam acontecendo. E alguns anos depois, que eu comecei a trabalhar aqui, uns 2 anos depois, ele começou a me apertar para vitrificar alguns embriões. E eu falava que o resultado era muito fraco ainda, não era bom, os kits que a gente tinha de veterinário não era legal. E aí, mas tinha que ser feito principalmente para tentar enviar esses embriões para a França. Em vez de você encher um avião com 60 éguas e pagar $300 mil, você vai pegar um botijão e vai pagar $2.000. É mais negócio, né? Então, a ideia principal era essa. Hoje não é muito bem o caso, assim. A gente ainda não conseguiu fazer esse projeto ir para frente nesse sentido. Mas aí ele começou a me apertar para vitrificar os embriões. Daí eu voltei dos meus tutores em charge, no Twink e na Sandra. Na época eu já tinha ajudado ela a escrever um artigo a respeito de vitrificação de embriões grandes, né, que a gente tinha que colapsar a blastocele. E fui lá ficar um dia com ela lá para ela me mostrar como é que estava sendo feito o protocolo humano, o protocolo com kit humano que ela estava usando, que a gente tinha usado, né, para fazer o projeto. E aí fiquei lá com ela, nisso a gente discutiu, nisso eu comecei a estudar mais. Comecei a estudar. E um dia, eu falo que a gente tem que conversar. O menino parado não vem picolé, né? Assim, não é esse tipo. Boa. Aí, andando no condomínio lá onde é que eu moro, e aí tô conversando com um vizinho, e aí fui descobrir que ele é médico e que ele trabalha com reprodução humana. E a gente conversando, eu falei que eu estava num projeto, que eu precisava aprender, que eu precisava fazer. Tá assim, usa tal kit, faz assim, assim, assado. Aí eu falei, vou fazer, não custa nada, né? Vou fazer. E aí as coisas começaram a funcionar. Eu dei uma mudada no protocolo, uma coisinha outra ali, para fazer a coisa ficar plausível para a nossa rotina também. E aí as coisas começaram a dar certo.
Hoje a gente já tem bastante embrião vitrificado. O foco hoje mudou um pouco, a gente está meio que fazendo um banco genético, não querem tanto transferir esses embriões ainda. O resultado a gente fez de teste é bom, o negócio funciona, entendeu? Eu cheguei até a dar um curso no Brasil, agora dessa vez que eu fui de férias, o pessoal já está fazendo. O Ariel, esses dias, o Ariel Bertoldi postou uma coisa esse dia no Instagram também, a gente troca muita ideia a respeito de vitrificação, que ele já conseguiu prenhez, então, assim, é fato que dá certo. E das 12 embriões que nós transferimos aqui, a gente teve 11 prenhez. O pessoal pode achar que mentira, porque realmente... Mas a ideia em torno da vitrificação, da facilidade que a gente tem ao vitrificar os embriões, é escolher a receptora perfeita para aquele embrião naquele dia. Ah, não tá bom? Larga a égua. Larga o embrião, larga a égua para lá, deixa o embrião no botijão, esquece, depois volta. Então, você elimina o maior gargalo da reprodução equina, que é a receptora. Você acabou com aquilo. Você acabou. Entendeu? Então, assim, a gente está com bastante, a gente deve estar hoje com... Eu vitrifiquei mais 2, hoje tem um total de 185 embriões vitrificados, já. Então, eu brinco, eu falo assim, eu tenho um aras dentro do botijão. Então, assim, mas agora o foco é outro. Era fazer um banco genético. E esse ano ainda vai ser outro. Por quê? Esse ano, eu tinha... A primeira estação, eu tinha um rebanho de receptor de quase 300 éguas, que baixou, foi para a França e não voltaram, que depois mandamos mais, todo ano foi mandando 50, 100, depois foi 60 e não voltaram. E tudo que foi uma decisão de cima lá, tudo que é égua crioula ou mestiça, não poderia ser usado a partir do ano que vem para receptor, ou seja, nós tivemos que vender tudo, ficar só com as éguas puras. Então, eu saí de 300 receptoras para 30. Entendeu? E eu tenho 60 doadoras. Como é que eu vou fazer funcionar? Então, a ideia hoje é vitrificar tudo para evitar essa perda de embrião e usar a égua mal sincronizada, ou aquele aperto ali que você vai ter que transferir porque você não tem outra opção. Então, a gente também está cobrindo essa parte, entendeu? Então, assim, se você juntar tudo, é a questão de transporte, que a gente ia mandar para a França, a questão da falta de receptoras, que é o que a gente tá vivendo hoje, e a questão do banco genético. Tem muita égua velha aqui, eu tenho... Vamos falar das 20 principais éguas que eu tenho na fazenda hoje, doadoras de embriões, 80% está para cima dos 18 anos. Então, eu preciso de salvar o que der dessas éguas. Então, a gente tenta trabalhar fora da estação, mesmo estando calor e tudo, para pegar esses embriões e também não forçar tanto essas éguas durante a estação, entendeu? Você consegue dar a elas um tempo maior para ciclar do jeito que ela quiser, para vir em si sozinha, para não ficar fazendo prostaglandina o tempo inteiro. Então, é um tanto de vantagem. Eu só vejo vantagem, na verdade. Sim, talvez você vai conseguir trabalhar no verão aí, né? Que é a época de fotoperíodo crescente, né? Mas... Isso aí foi ruim para mim, porque agora estou trabalhando o ano inteiro. Ruim e bom, como você mesmo disse. Mas foi bom porque foi coisas também que a gente começou a fazer esse projeto em 2020. Foi na época do Covid. Então, assim, o Debraim estava preso no país. Ele veio para trabalhar 3 meses, vai fazer 3 anos que está aqui. E aí a gente não tinha nada para fazer no verão. Ele falou: vamos tentar o projeto da vitrificação. Eu falei: beleza, vamos embora. E deu certo. Aí toda a gente está trabalhando direto. Só não trabalha aqui na época de férias. Só. O resto do ano inteiro toca. Bom demais. E pode ir, Rafael. Ô Gui, e o projeto da ICSI? Ele está vindo para suprir qual janela? Das endometrites, o que é? Das éguas velhas? É bem isso aí mesmo. O que acontece? Eu falo que eu sou muito sortudo de estar onde que eu estou, porque tem hora que você já viu quando você fica medroso de dar um passo maior que a perna? E o gerente está o tempo inteiro ali, ó. Vai, faz, que você tem suporte. Faz. Eu sei, olha só, eu sei que você não é uma pessoa que vai gastar à toa, eu sei que você não é uma pessoa
sem responsabilidade, então você vai tentar para dar certo. Mas o outro lado a gente tem uma pressão, né? Mas isso é bom porque me põe para frente. Eu acho bom isso, sabe? Eu acho bom. Então, assim, foi a mesma coisa que aconteceu com a vitrificação. Quem me pôs para frente foi ele. E agora com a Ix, que nós estamos começando um projeto da Ix aqui, também vai ser ele que tá apertando a gente para começar. E eu acho que vai dar certo, sim, se Deus quiser. Ela veio no intuito de corrigir o problema dessas éguas idosas, que nós estamos tendo um pouco mais de dificuldade de tirar os embriões. Ô Gui, a gente tem mais ciência, né? Temos ciência que você tem mais um projeto, que é com a ICSI. A ICSI está vindo para você para suprir essas questões da endometrite? Você vai usá-la junto com a vitrificação? Tem alguma questão mercadológica? Conta para nós. Então, a história da ICSI começou também já há alguns anos atrás, quando até fui fazer um curso, foi até quando eu conheci o Guará no curso de aspiração da in vitro. O gerente me apertou aqui, falando que a gente tinha que começar um projeto e tinha que botar para rodar. Foi quando eu comecei a correr atrás. E agora nós estamos assim, em fase final de botar o projeto para andar. E esse projeto todo ele tem o intuito de pegar essas éguas problemas que a gente está tendo um pouco mais de dificuldade de tirar embriões e conseguir produtos, principalmente nascidos, né? Nem só tirar o embrião, da gente reverter isso aí, porque geralmente são as éguas que, claro, são as melhores éguas que tem na fazenda, são as éguas que dão mais trabalho, né? Então, com a ICS, a gente está esperando aí de contornar esse problema, principalmente relacionado à fêmea, entendeu? Apesar de que a gente se beneficiaria também de alguns sêmens que a gente tem guardado de algum tempo, que foi congelado de forma não adequada, então não tem uma qualidade muito boa para ser usado de forma convencional, por mais que se processe e tudo mais. Então, seria mais ou menos nesse intuito, entendeu? De trocar isso aí. E aí a ideia, sim, seria associar ao processo de vitrificação, que com embriões produzidos in vitro é ainda melhor o resultado. Como o embrião não tem cápsula, você tá acompanhando o crescimento, você pode decidir a hora que você quer ou não tirar ele da estufa para vitrificar, então acho que acaba sendo um plus aí, e eu acho que o resultado não será prejudicado por conta da vitrificação. Então, acho que daria certamente para usar os dois. Não, bom demais, e mais um desafio, né? Um desafio enorme, que aí que a gente sabe do grau de dificuldade, o grau de dificuldade que é aspirar as éguas. O Guilherme, agora, o Gui, né? Queria te fazer uma outra pergunta. Na nossa conversa, você falou de vários pontos importantes que não passaram despercebidos, né? Você falou lá atrás da importância de se associar com pessoas boas. Você falou da importância de vencer o medo do novo, do desafio, né? Você falou da importância de aproveitar as oportunidades. Você falou da importância de sair da zona de conforto, né? E, obviamente, ir para um país com a cultura tão diferente. Você está naturalmente fora da sua zona de conforto, inclusive longe do seu país de origem, né? E, sem dúvida nenhuma, quando você falou da sua esposa lá atrás, você mostrou que você é uma pessoa grata. Então, isso tudo são conceitos de mindset de crescimento, né, que a gente costuma falar. Isso, sem dúvida, foi necessário para te tirar de uma situação comum aqui no Brasil, de um recém-formado, para um cara hoje de renome internacional, com uma relevância. Você já voltou ao país para dar um curso, né, de vitrificação. Então, assim, qual foi a importância desse processo de construção do conhecimento e do pensamento na sua cabeça para você chegar onde você está hoje, esse case de sucesso que a gente está trazendo para a turma aí? Muito obrigado, Guará, pelas palavras aí. Eu acho o seguinte, igual eu comentei no começo da nossa conversa, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que procurar ser um ser humano com quem a gente gostaria de estar perto. Então, assim, você gostaria de estar perto de uma pessoa como? Que ela fosse como? Eu acho que a gente tem que se espelhar nisso, entendeu?
ser para as pessoas o que você gostaria que as pessoas fossem para você. Então, essa questão de gratidão, eu acho que vem em primeiro lugar, sabe? De tudo, tudo. Quem que teve no seu caminho, quem cruzou seu caminho, quem que fez as coisas para você, quem que te ajudou na hora que você mais precisou, entendeu? Isso, igual você comentou, eu sou muito grato à minha esposa, porque foi uma companheirona, assim, desde o começo mesmo, assim, na hora que eu mais precisei. No começo da minha profissão, ela me emprestou um dinheiro para eu comprar equipamento. Eu não tinha dinheiro para começar a comprar as coisas. Então, assim, já começa por aí. Mas essa questão toda, né, brincadeiras à parte, de gratidão, de buscar conhecimento, de se educar, tanto tecnicamente como pessoalmente, a postura, ser um bom colega, ser um bom profissional, ser um bom chefe, ser um bom patrão, se esse for o caso, né? Então, eu acho que isso tudo tá relacionado. Eu acho que nada anda sozinho. Eu acho que a gente é um conjunto das coisas que a gente faz e que a gente procura aprimorar. Então, eu acho que isso aí tudo vai levar nesse esse mindset. Eu acho que tem muita coisa que vem natural. Eu acho que tem muita coisa que já vem com a gente de berço, de criação, de educação. Mas tem muita coisa que a gente tem que se policiar para tentar melhorar e fazer melhor, sabe? Então, eu acho que de novo, eu acho que muitas vezes a parte pessoal é mais importante que a parte técnica. Todo mundo já falou isso, vou ser veterinário para trabalhar com bicho. Mó mentira que existe, a maior mentira que existe. Então, assim, a gente tem que saber se portar, a gente tem que saber conversar, a gente tem que saber se impor, a gente tem que saber ceder, tem que ser educado, tem que saber conversar, porque não adianta nada você querer. Você pode ter a maior razão do mundo. Se você não conseguir se expor, não conseguir explicar o porquê daquilo, não vai dar certo. Então, assim, eu acho que é tudo um conjunto. É um conjunto da obra e eu acho que é por aí, sabe? Sobretudo num país diferente, com a cultura diferente e com a língua diferente ainda, né? Ter uma clareza na comunicação é muito importante. Exatamente. E aqui, o que acontece? Eu estou na casa dos outros. Igual a gente brincou mais cedo aqui antes da gente começar a conversa. Você tem que dançar de acordo com a música que está tocando. Não adianta. Então não adianta eu chegar aqui e querer me impor. Se não for assim, não me serve. Ué, eles só vão bater nas minhas portas e falar assim, ó, a porta tá ali, você pode ir embora. Ninguém é substituível. A gente tem que se moldar às situações, a gente tem que se moldar onde é que você está naquele momento. E isso tudo faz parte desse crescimento pessoal e desse conjunto de coisinhas que você vai acumulando durante sua vida e você vai usando de aprendizado, o que você vê que serve, você guarda, o que você vê que não serve, você joga fora. E aí vai chegando nisso aí. Perfeito. Perfeito, Gui, perfeito. Gui, como que você se vê hoje, cara, no mundo do cavalo? Porque a gente vai ao longo dos anos, né? Lá no comecinho você era um apaixonado, um usuário que andava com seu primo e depois a gente passou, todos nós passamos pela fase da faculdade, um pouco perdido ali pós-formatura, e hoje você tem uma equipe, cara, você controla, você toma conta de 600 cavalos fora do Brasil, num país com uma cultura muito diferente da nossa, né, brasileira. Como que você se vê nisso tudo? Você continua sendo um apaixonado? Você continua sendo, ou você já se vê mais como um professor, como um líder? Conta para nós a sua visão de você. Cara, tem hora que nem eu acredito que isso tudo aconteceu, sabe? É uma coisa muito doideira, assim. Eu saio lá de Formiga, do interior de Minas, você fala assim, que em 8 anos eu estaria aqui fazendo o que eu estou fazendo, trabalhando com quem eu estou trabalhando, com a equipe que eu tenho, com os projetos encaminhados, com as coisas. Eu tenho hora que eu falo assim, não pode. Não pode. É muito. Eu sou de muita sorte, eu acho. Eu brinco disso. A gente tem que. Eu me considero uma pessoa sortuda, apesar de que eu acho que a sorte ela não anda sozinha, mas eu me considero uma pessoa sortuda. E hoje, no meio do cavalo, cara, o que eu gostaria de fazer mais hoje que eu não consigo. Hoje eu me vejo como o Guilherme, veterinário, que era aquele mesmo cara que entrou na faculdade com a paixão de querer fazer, que é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de estar perto. Eu nunca levantei da cama falando assim, nossa, que saco, hoje eu tenho que trabalhar. Nunca aconteceu isso comigo, graças a Deus.
Eu acho que se acontecer, aí é o dia de sentar e rever as coisas, sabe? Mas até então nunca aconteceu, não posso reclamar, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que eu já tive. Desde a época que eu trabalhei com o professor Allen, é uma coisa que me instiga muito, é a parte de pesquisa, é a parte de saber por quê o tempo inteiro. É uma coisa que, por mais que eu estou num programa comercial hoje, é uma coisa que eu ainda tento fazer alguma coisinha para, sabe, tentar achar um porquê das coisas não estarem funcionando, ou o porquê das coisas estarem funcionando. Vamos tentar assim, vamos tentar assado. Pensando por esse lado, eu me considero até um entusiasta, entendeu? Eu converso com muita gente, eu gosto de ligar para as pessoas, eu gosto de trocar ideia, de procurar saber, de ensinar. Isso me traz me traz uma alegria muito grande, sabe? Porque eu penso o seguinte, igual a gente já comentou, se ensinar é uma coisa muito séria, mas eu aprendi com alguém. Então, eu acho que conhecimento válido é conhecimento compartilhado. Eu não acho que conhecimento preso vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, eu sou dessa opinião. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de fazer mais, entendeu? Talvez um mestrado, um doutorado aí para frente, se Deus quiser, acho que vai acontecer. Vamos ver como é que vai ir. Mas eu me considero uma pessoa no meio do cavalo, uma pessoa feliz, realizada. Eu acho que eu cheguei num lugar que eu almejava, não sabia que eu almejava. Eu cheguei nesse lugar sem saber e muito rápido. Eu acho que foi tudo muito rápido. Então, mas sempre com o pé no chão também, entendeu? Então, assim, eu me considero uma pessoa muito realizada profissionalmente. Ah, bom demais, bom demais. Esse é o objetivo de todo mundo, né? Ô Gui, e a gente, assim, até o objetivo do nosso podcast é levar informação, né, experiências de case de sucesso, como a gente falou, e direcionar muito as pessoas jovens. Então, a gente gostaria, assim, que você deixasse uma mensagem para os jovens veterinários que estão estudando, que estão formando, que vão ingressar na profissão, né, que a gente já desempenha. O que que você, né, poderia deixar de mensagem para eles? Eu acho, é o que eu costumo falar com todo mundo que me pergunta, que troca ideia comigo. Eu acho que tem coisas que são primordiais. A primeira a gente já citou, que é se cercar de pessoas boas. Boas pessoas, bons profissionais. Entendeu? Se você se propor fazer alguma coisa, faça no seu melhor, dê o seu máximo. Pode ser que seu máximo não vai ser o suficiente para aquilo, mas dê o seu máximo, porque você vai deitar a cabeça no travesseiro, você vai falar assim, eu fiz o que eu conseguia fazer, eu dei o melhor de mim, né? Uma coisa que eu vejo muito assim, seja muito honesto, seja muito sincero com você, seja muito sincero com as pessoas ao seu redor, entendeu? Sempre trabalhe com a verdade, porque isso pode parecer uma bobagem, mas isso aí vai te trazer um probleminha lá na frente. Se você faltar com ela algum momento, se é uma hora você escapole. E confiança, cara. Confiança, uma vez que a gente perde, é a mesma coisa da gente fazer um nome nosso. Você demora 30 anos pra você fazer. Pra você queimar ele é da noite pro dia, né? Então, assim, eu acho essa parte da verdade, trabalhar sempre com a verdade, muito, muito, muito importante. E conhecimento. Nunca foi tão fácil ter acesso ao conhecimento. Nunca foi tão fácil. Só que não vai cair no seu colo. Não vai cair no seu colo. E essa parte do conhecimento, eu acho que deixa... eu já vou aproveitar um gancho, que você tem que procurar o máximo de conhecimento possível. Meu pai sempre falou, conhecimento não ocupa espaço. Você não vai encher sua cabeça por conta disso. Então procura, estuda, corre atrás. E nisso você vai estar se preparando. Porque tem aquele ditado, cavalo arriado só passa uma vez. Então, na hora que ele passar na sua porta, você tem que estar pronto para você montar. Se você montar e não estiver pronto, lá na frente você vai cair, você vai rodar, e aí você vai bater a mão e vai falar, poxa, cara, olha o que eu perdi. Se eu soubesse isso, se eu fosse assim, aí o Si já deixou tudo muito, muito para trás, aí é tarde. Então, eu acho que essa questão de dedicação e no que você se propor a fazer é primordial. Eu acho que é primordial, você tem que dedicar. Se você quiser
trabalhar com pequenos, se você quiser trabalhar sendo um professor, se você quer ser um cientista com reprodução de cavalo, com exótico, qualquer área, enfim, qualquer área, né? Se fosse para dar Achei que ele tinha caído. o celular, tivesse uma mensagem assim geral para todo mundo, eu acho que seriam essas coisas, sabe? Assim que eu falei, de se cercar de pessoas boas. E outra coisa que eu esqueci, cara, networking. Networking é assim, eu não sei nem classificar o quão importante seria o networking assim, no meio nosso, sério, porque é uma coisa que eu vou dar um exemplo, esse negócio da Ix mesmo, se eu fosse para tocar sozinho, se eu não tivesse alguém para ligar e perguntar, eu tava lascado, entendeu? Então, assim, eu não sei em que grau eu classificaria isso, mas seria o networking, é a verdade, a se cercar de pessoas boas e se dedicar e conseguir o máximo de conhecimento e acumular conhecimento possível, e se preparar. Eu acho que seriam essas as dicas, assim. Perfeito. Mas o networking, por exemplo, pegando o exemplo da Ix, você conseguiu indo atrás fazendo um curso, né? Teve uma iniciativa sua, o networking não caiu no seu colo também. Exatamente, exatamente. Os congressos que a gente vai. Gente, congresso é muito bom, você vai lá, você vê as palestras, você aprende. Mas o grosso do congresso é no backstage, é lá de fora, é no cafezinho, é na hora que você vai lá fora, é na hora que você vai discutir uma coisinha ali, é um happy hour. Isso aí é onde é que você vai conhecer gente. Gente, o business é feito de gente. Então, você tem que ter as duas coisas. Você tem que ter o conhecimento que você está ali aprendendo, você está ali estudando, você tem que saber conversar de igual para igual com aquela pessoa e você ter o contato daquela pessoa. Então, assim, é igual você está falando, não caiu no meu colo. Eu fui lá, eu fiz o curso, eu fui no congresso, eu converso com um, converso com o outro, anoto, mando um oi no WhatsApp de vez em quando, só para lembrar, tô aqui, tá? E aí. Bom demais. Perfeito, perfeito. O Gui, dava para a gente conversar mais umas 2 semanas ainda. Se a gente pegasse para contar caso, então, né? Das éguas e discutir. Quem sabe numa outra oportunidade você aceita voltar para a gente conversar um pouco de endometrite, conversar um pouco de vitrificação. Eu acho que ia ser muito proveitoso também. Mas acho que por hoje a gente vai ter que finalizar, né? Nós temos 7 horas de, de Fuso horário? intervalo, né? De fuso horário, Brasil, Emirados. Nós vamos ter que te deixar. Muito obrigado, viu? Foi uma honra a gente poder conversar, foi um prazer escutar a sua história. Eu acho que muita gente vai gostar, vai se beneficiar. O feedback vai ser muito positivo. E você está de parabéns, cara. Pô, não só é um case de sucesso, mas demonstrou muita humildade pra gente. Isso, cara, é, é show, é fundamental. É a receita do sucesso. Ô Gui, Eu, aproveitar também, só antes de você encerrar, agradecer também, né? Te agradecer pelo convite, te conheci pessoalmente, você é um cara extremamente simples e contou para a gente a sua história, da sua dedicação, né? Como você fez para chegar nos seus sonhos, talvez esteja realizando um sonho, né? E sem dúvida isso vai servir de exemplo para muita gente, né? Então a gente te agradece imensamente por ter contado parte da sua história e por ter contribuído com o nosso projeto. Muito obrigado. olha, eu que agradeço a vocês dois aí, dois grandes colegas aí que eu tenho uma admiração muito grande na área da reprodução equina. Eu escutar isso de vocês, para mim, significa muita coisa, sabe? E ter sido convidado para ter essa conversa com vocês também. Eu acho que isso aqui, para mim, isso é muito importante. Isso aqui, tudo que a gente conversou, contar um pouco da minha história, escutar essas palavras de vocês, isso tudo soma muito para mim. Eu me coloco à disposição, se quiser ter outra conversa, alguma coisa mais técnica, pode me chamar. Eu adoro, igual eu estava falando com o Gorete, eu disse que era coisa da gente sentar aqui e ficar conversando um final de semana seguido, né? Mas pode contar comigo aí para as próximas, assim, se for o caso. E estou sempre à disposição. O pessoal que quiser me entrar em contato, trocar uma ideia sobre morar fora, sobre endometrite, pode entrar em contato. Eu me considero até uma pessoa muito acessível, assim. Os meninos que trabalham comigo, tanto o Debraim quanto o Gabriel também são, caso queiram conversar com eles aí também. Eu já coloco nós três à disposição. E estamos juntos sempre. Mais uma vez, parabéns pelo projeto de vocês aí, sempre correndo atrás e inovando, bacana demais.
a galera já sabe onde encontrar a gente, no MindVet Bio, lá no Instagram, a gente está no YouTube também. Se você pudesse passar o seu Instagram para nós, Gui, ia ser legal e tenho certeza que muita gente vai entrar em contato, sim. Claro, sem problema. Meu Instagram é @gui_couto. Aí lá vocês vão ver minha vida pessoal, vocês vão ver meus meninos fazendo bagunça, vocês vão ver ego, vocês vão ver de tudo lá, não é muito focado no profissional. E lá também vocês conseguem achar os meninos que trabalham comigo, tanto o Gabriel quanto o Debraim, a gente posta algumas coisas lá de vez em quando também. E é isso aí, estamos à disposição, estamos juntos e acho que junto a gente vai crescendo e vai evoluindo, né? Perfeito. Muito Bom obrigado, demais, meu amigo. Gui. Bom demais. Muitíssimo obrigado. Mais um caminhão de sucesso para você aí. Que Deus abençoe sua vida, sua carreira e sua família aí. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigadão, Gui. Volta aqui nos Emirados, estão todo mundo convidado. Aí. Show. É Bom isso aí. demais. Valeu.